Agora, 10 dias da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma condenação simbólica por fraudar pagamentos à ex-atriz pornô Stormy Daniels. Eu vou conversar com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vindo, Luca! Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Há 10 dias da posse na Casa Branca, Donald Trump foi então sentenciado à dispensa incondicional no caso de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, um caso que teria acontecido em 2016. O que significa dispensa incondicional? Que ele não será preso, não terá nem mesmo liberdade condicional concedida ou terá que pagar uma multa, mas que essa sentença, essa decisão judicial ficará para sempre na sua ficha criminal, sendo assim o primeiro presidente a tomar posse com um histórico criminal como esse. Lembrando que aquele caso envolvia o pagamento de $130 mil à atriz de filmes adultos, Stormy Daniels, que deveria ficar em silêncio em relação a um suposto affair que os dois tiveram durante aquele período para que isso não interferisse nas eleições de 2016. Lembrando que naquele caso, Donald Trump venceu o pleito contra Hillary Clinton e depois, após a sua eleição, que isso veio à tona. O juiz em Manhattan proferiu essa decisão hoje pela tarde. Donald Trump alega que tudo isso que foi decidido, além de outras 34 decisões, elas não condizem com a verdade e tudo isso é uma espécie de caça às bruxas liderada pelo Partido Democrata para interferir logo no começo do seu novo governo, que, como nós sabemos, terá início no próximo dia 20 de janeiro, com a maioria seja no Senado, no Congresso e também uma Suprema Corte bastante conservadora, o que dará uma relativa folga para que Donald Trump possa governar pelo menos os 2 primeiros anos. Uma história complicada e que vai ficar, como nós falamos, para sempre no histórico do futuro presidente dos Estados Unidos, já que a condenação foi meramente simbólica. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Qual que é a utilidade de uma condenação simbólica, Gani? Nenhuma, né? Na verdade, o que tentaram fazer era inviabilizar de qualquer maneira a candidatura de Donald Trump. Não conseguiram, não ganharam no tapetão. A verdade é que Donald Trump teve uma votação extraordinária e tem tudo aí para ter uma boa governabilidade, dado que tem a Câmara, o Senado e a Suprema Corte ao seu favor. Mas quando você fala tapetão, você quer dizer o quê? Tentaram entrar com ações judiciais para que ele não fosse candidato, não fosse presidente dos Estados Unidos, né? Tentando até eventualmente uma prisão. Muito embora nos Estados Unidos é possível você se tornar presidente, por mais que seja estranho, e estar preso, né? Então utilizaram aí de todo o aparato da justiça para inviabilizar de alguma forma a sua candidatura. O ponto é que não foi suficiente e Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. Que leitura você faz, Piper? Bom, são coisas diferentes. Para mim, a decisão está correta. Ele é um presidente eleito, então não haveria sentido condená-lo à cadeia por conta dessa acusação. Mas veja, ele é um condenado e me parece que as provas eram bem robustas em relação a isso. Então, naquele momento, não era a condenação de um presidente, de um candidato, de um político. O processo começou antes. Coincidentemente, ele termina no momento em que o presidente está eleito. Então, veja, é uma condenação moral, sim, embora o eleitor não tenha dado talvez a devida importância a isso, mas isso me lembra muito aquele processo contra o Bill Clinton, por conta lá do charuto, com a estagiária, a Mônica Lewinsky e tal. E naquele momento, um promotor conservador, Ken Starr, acabou levando as últimas consequências aquela denúncia. Clinton, inclusive, teve seu impeachment votado e tal. Mas o público mais, digamos, moralista na época se mostrou indignado com as atitudes do então presidente, né? Como é que pode fazer isso e tal. Nesse momento, eu imagino que esses ultraconservadores também tenham ficado horrorizados. Afinal de contas, a gente está falando, talvez, do caso mais caro de conjunção carnal de todos os tempos. Ele teve que pagar $130 mil, né? Saiu bem caro essa aventura. Fala, Zagarino. Esse piperno me fez ir agora com o caso mais caro da história.
Mas nesse caso do Trump, beira um absurdo. Não faz o menor sentido. O Trump, na verdade, ele foi vítima de um crime de extorsão. Ele foi a vítima nesse caso. O que aconteceu foi que o seu partido de oposição a ele, os democratas, eles fizeram um esforço muito grande no Poder Judiciário para tentar manchar aí a carreira brilhante empresarial e política de Donald Trump. Só que essa perseguição levou ao retorno de Donald Trump. Mas você quer dizer que ele não cometeu o suborno? Eu estou dizendo o seguinte, que ele teve que fazer essa... Não foi ele, na verdade, foi o advogado por intermédio da empresa que realizou. O Donald Trump, vamos supor que ele quisesse fazer um termo de sigilo com a parte por sua livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de vício de consentimento em relação a qualquer tipo de conduta. Isso é permitido, isso é um negócio jurídico, não teria problema. O problema se deu pela evasão fiscal, aí sim, porque ele não queria que ninguém soubesse, vejam. A responsabilidade dele é fiscal, só que nenhum americano se diz falando assim, olha, o Trump tem que ser preso, condenado, porque ele cometeu esse crime de evasão fiscal. Ele não recolheu imposto, ele não fez essa declaração. Na verdade, o americano só vê isso como, caramba, olha lá, o cara não tem nada de errado, o problema que estão tentando encontrar agora no milionário é que ele teve que pagar alguém para ficar em silêncio porque estava ameaçando ele. Isso soa para a população como perseguição. Perseguição muito parecida, vejam bem, muito parecida com o que tentaram fazer com o nosso ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi investigado, virado de cabeça para baixo em todos os aspectos, em diversas situações diferentes, e até hoje nunca foi encontrado nada. Essa percepção da população pode fazer com que Bolsonaro, caso consiga reverter sua inelegibilidade, ele seja a grande favorita a ganhar as eleições de 2026, como Donald Trump retornou e ganhou com folga essa eleição aí americana. 5h48, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês, tá? Espero vocês já para o nosso último giro aqui. Fala, Piper. Veja, lá nos Estados Unidos, os crimes fiscais, eles são rigorosamente punidos. Quer dizer, aqui no Brasil pode-se dar um jeito, aí tal. Lá não. Lá qualquer crime fiscal leva aí o sujeito aos tribunais e, em grande parte das vezes, à cadeia. E, repito, não é que ele fosse inocente, que tudo isso tenha sido uma armação. Olha lá o advogado dele que pagou o suborno e tudo mais. Então, as provas elas são bastante contundentes. O que a justiça está dizendo agora é que, bom, embora exista condenação, não há nenhum sentido em mandar para a cadeia um presidente eleito. Aliás, eu acho até que está correto.